Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Caixa Econômica Federal oferece crédito para usuários empreendedores do programa Minha Casa Minha Vida. Lei do Farol Baixo completa um mês e motoristas ainda se esquecem e são multados. Escorpião tem tirado o sono de moradores de Taubaté. Juros do cartão de crédito sofrem aumento em 22 meses consecutivos. Cidade da região promove a criação de conselho para a mulher empresária. Você vai conhecer os benefícios e prejuízos que a geolocalização de aplicativos pode trazer. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre a crise econômica que o país está enfrentando e a forma inteligente que a Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba adotou para sair dessa complicação, apenas tirando uma letra. Acompanhe já já a entrevista com o Luiz Pera, que hoje nos visita, ele é da ACIP, e vai nos falar sobre a fórmula mágica, uma letra apenas para resolver um problema tão grande. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial. A Polícia Rodoviária divulgou o balanço do primeiro mês da aplicação da Lei Farol Baixo. Essa que, apesar de simples, tem pesado no bolso de muitos motoristas. Para se ter uma ideia, nas rodovias estaduais de São Paulo já foram contabilizadas mais de 17.500 multas. Só nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba foram registradas 2.300 infrações. Dessas, 49,6% aconteceram na Tamoios e na Floriano Rodrigues Pinheiro. A nova lei que obriga o motorista a utilizar o farol baixo nas rodovias durante o dia já completou um mês. Só aqui na região do Vale foram 2.300 multas. Para você entender, no tempo que fizemos essa reportagem, em 40 minutos, 30 foram notificados. Isso mostra que os motoristas não estão atentos à nova lei. Juliana, o que aconteceu? Então, eu esqueci, eu peguei aqui a rodovia, comecei agora e esqueci do farol. Não tem que ter um lembrete lá atrás, lá pra gente. Segundo o capitão Milton, tem motorista confuso. Como identificar o local onde é obrigado a cumprir a lei? A legislação fala rodovia, porém na nossa região acaba tendo algumas confusões relacionadas a trecho de rodovia que está urbanizado. Então, na dúvida, o motorista deve ligar o farol, né? Não tem como marcar um ponto de referência, porque alguns locais, como eu já disse, já estão urbanizados e parece que aquela rodovia é mais uma avenida. Então, na dúvida, o motorista deixa o farol aceso, porque o objetivo é tornar seu veículo mais visível. A grande parte do motorista ainda confunde com farol de neblina ou esquece de acender antes de pegar a rodovia. E com isso, durante o mês, já foram mais de 2.300 multas aplicadas. Antes de sair de casa, já deixa o farol aceso, já para poder pegar, já saindo de casa já. Os primeiros dias, o que a senhora fazia para não esquecer de acender o farol? Então, eu tenho sorte que o meu acende sozinho. Então, eu não estou tendo esse problema, mas vários funcionários, amigos, tá todo mundo. E outro que você acende, tranca o carro, sai e acaba a bateria do carro, que você esquece de apagar. Então, também é um outro problema, que eu vejo que eu lido com muita gente no hotel, com funcionários que têm carro. Então, eu acho que é uma educação, né? Tem que ser devagarinho para as pessoas se educarem. Já fico o tempo inteiro ligado já. Com medo de tomar uma multa, né? Tá tão difícil a crise, para pagar a multa ainda tá difícil, né? O motorista tem que entender que o objetivo da legislação é tornar seu veículo mais visível. Então, para evitar, estou em rodovia, estou em avenida, já criar o hábito de ligar o veículo e acionar o sistema de iluminação e o farol baixo. Na dúvida, procure se informar o que é farol de baixo, o que é neblina, né? Tem gente que ainda tem dúvidas sobre essa questão do farol. Você passa muito tempo sentado ou em pé e ainda não faz atividade física? É bom ficar atento porque isso tudo pode causar um inchaço nas pernas. E pernas inchadas podem ser os primeiros sinais de uma doença vascular. Tem dúvidas sobre o assunto? Então acompanhe as dicas do quadro Sua Beleza.
Olá, eu estou muito feliz por estar com você no quadro Sua Beleza. E eu vou começar rapidinho porque eu tenho bastante coisa para falar. Hoje o assunto é inchaço. Você sofre desse mal? Só na época da TPM ou ao longo do ano, ao longo dos dias? Não é só mulher que fica inchada, não. Homem também fica inchado. Porque existe, pro edema, que eu vou falar às vezes edema, que é o nome mais bonitinho para inchaço. O edema acontece especialmente por dois motivos. Tem o edema que acontece por causa de retenção de líquidos, mas também tem o edema que acontece por conta de prisão de ventre e problemas intestinais. Claro, esse então seria inchaço do abdômen. Quais são as partes que ficam mais inchadas? São mãos, pernas, abdômen. Mas se você perceber que além de tudo isso, até o seu rosto, os seus olhos estão ficando inchados, é importante que você procure o médico, porque o inchaço, o edema, ele pode ser uma coisa simples de resolver, uma coisa que a gente resolve em casa, e é esse o foco do quadro de hoje, mas também pode ser indicativo de algumas doenças. Então é sempre importante que você descarte, procure o médico para saber se está tudo bem com você, se é só um probleminha mesmo de retenção de líquidos, e isso a gente pode ajudar. E é por isso que eu estou aqui hoje. Olha só, eu trouxe algumas dicas para te ajudar a diminuir ou resolver esses probleminhas, porque olha só, uma das primeiras causas que faz a gente ficar inchado é o consumo de bebidas gaseificadas. Não é só refrigerante, água com gás também deixa inchado, viu, gente? Por quê? Porque o gás em si já pode levar ao inchaço, especialmente de abdômen, mas também a maior parte das bebidas gaseificadas, elas tem uma grande quantidade de sódio, e o sódio ajuda na retenção de líquidos. Então a primeira coisa que você deve fazer, eliminar da sua vida o consumo de bebidas gaseificadas ou reduzir ao máximo. Claro, você vai saber ponderar o quanto é bom para você. Segunda dica, evite o consumo de alimentos que são produtores de gás. Quais são esses alimentos? Por exemplo, você já sabe, é a couve, o brócolis, feijão, couve-flor, as leguminosas de maneira geral, elas podem levar mesmo a aumento de produção de gás em algumas pessoas que são intolerantes. Mas veja bem, esses são alimentos importantes para a saúde. A minha dica, por exemplo, ainda mais você que é vegetariano, nós aqui do Vida e Saúde temos um grande público que é vegetariano, ele precisa consumir as leguminosas. Qual é a minha dica? Deixe os feijões e as leguminosas de molho, 12 horas mais ou menos de molho antes do cozimento para o consumo, que isso vai te ajudar a reduzir a produção de gás, vai ser muito mais digerível para você. Então a minha dica é: consuma as leguminosas, consuma os vegetais e as folhas verdes escuras, que são ótimos para a saúde. Mas lembre-se de combinar os alimentos de forma a não produzir gás, não produzir flatulência. Flatulência é o aumento da produção de gás, viu, gente? Próxima dica. Mastigue bem os alimentos. Às vezes a gente acaba comendo com muita pressa nesse corre-corre da vida, no corre-corre do dia, e não ensaliva bem os alimentos, porque a digestão começa na boca. Tem uma enzima que digere o amido, chama amilase salivar. Precisa envolver bem o alimento para que ele chegue no seu estômago, já com a digestão começada, e não fermente. Não exagere na quantidade de comida, é uma outra dica, porque isso também leva à fermentação, e má combinação alimentar também leva ao aumento, na verdade, da flatulência, que eu já expliquei para vocês o que é. Por favor, tire o sal da sua mesa. Não é para ficar adicionando sal lá na comida. E evite também alimentos industrializados, porque todos eles são ricos em sódio. E o sódio faz reter líquido, entende? E aí nessa retenção, acaba que você fica muito inchada. Diminua, então, vou repetir. Bebidas gaseificadas, diminua o consumo de sódio, evite comer com pressa e não mastigar bem os alimentos, combine de uma forma sábia os alimentos que são produtores de gás, aumente o consumo de fibras, mas tem um detalhe super importante. Você precisa consumir fibra, mas precisa beber água. Nós sempre falamos isso aqui.
consumir a fibra, mas não beber água vai deixar você obstipado, vai deixar você com dificuldade de ir ao banheiro. Então, é importante que você aumente o número de consumo de fibra, é super importante. 30 gramas por dia, mas água na quantidade certa, 30 ml por quilo. Eu já falei isso aqui pra você. Essas são algumas dicas porque eu desejo que você tenha saúde por dentro e por fora. Elimine de uma vez o inchaço da sua vida. Fique com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Confira outras dicas importantes em nosso programa Vida e Saúde, exibido às 4 da tarde aqui na Novo Tempo. Visite também o site novotempo.com/vida e saúde. Vamos para o plantão da redação com Kívia Henning, que traz mais informações da nossa região. Um posto de saúde localizado no bairro São Gonçalo, em Taubaté, pegou fogo. De acordo com os bombeiros, a causa do incêndio foi uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido. A prefeitura já providenciou o reparo na rede elétrica. E o Detran de São Paulo fechou um cerco contra um esquema de corrupção em algumas autoescolas no Vale do Paraíba. A operação flagrou irregularidades em São José, Taubaté e Guaratinguetá. Entre as falhas foram constatadas aulas fantasmas com ausência do aluno, inserção de dados falsos e veículos em mau estado. E apesar de importante, o valor alto da vacina contra a dengue tem reduzido a procura pelas doses de imunização em São Paulo e em São José dos Campos, com preços que variam de R$ 250 a R$ 280 por vacina. As 3 doses necessárias para a eficácia da imunização chegam a custar, em média, R$ 840. Kívia Henning, repórter setorial. Vamos para um rápido intervalo e logo depois você vai ver. Escorpiões têm tirado o sono de muitos moradores de Taubaté. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.